Olá, pessoal. Meu nome é Júnior, eu sou aluno da especialização de Computação Aplicada à Educação da Universidade de São Paulo, a USP. Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um sistema tutor inteligente que eu desenvolvi, onde o objetivo desse sistema tutor é ensinar alunos do ensino médio ou de curso técnico os conceitos básicos de uma matemática financeira, em especial, né, do juros simples. Mas tá, o que é um sistema tutor inteligente? O sistema tutor inteligente ele é um sistema de computador projetado para interagir com os alunos e professores por meio de sua interface, apresentando comportamentos inteligentes para adaptar e personalizar a aprendizagem, né? Além disso, ele oferece auxílio do passo a passo que os alunos têm que fazer para atender melhor às suas necessidades e dificuldades de cada aluno. E esse é a interface do meu sistema tutor inteligente. Você pode utilizar vários, você pode utilizar a criatividade. E como vocês podem ver, o objetivo desse sistema tutor é trabalhar os conceitos principais, né? Então, trabalhar aqueles conceitos que são trabalhados em aula da matemática financeira e através de uma atividade que o aluno possa aplicar esses conhecimentos e a gente conseguir saber o que ele aprendeu. Para vocês entenderem, então, tem uma perguntinha que o aluno tem que responder, eu vou ler aqui, considere que o Júnior tomou R$ 100 emprestados e após 2 meses devolveu 140. Qual o capital inicial? Então, o aluno precisa definir qual é o capital inicial e ele precisa saber o que é um capital inicial. Os juros, a mesma coisa. O montante, ele precisa saber como se calcula o montante, o que é o montante, e a taxa de juros, né, como se calcula. E aqui ele tem várias opções que vocês podem ver, o aluno interage com essa tela. E, por exemplo, o aluno chega e coloca aqui, o que é capital inicial? Ele não sabe, ele esqueceu, não prestou atenção. Então, ele pode clicar aqui nessa exclamação e pegar uma dica. Aí vocês podem ver fica amarelinho, que é onde ele vai ter que responder. Então, esse valor se refere ao dinheiro emprestado. Aí o aluno, dinheiro emprestado, ainda não sei. Então, ele passa ali. Então, já tem mais uma outra dica. E que faz a pergunta para o aluno. Qual é o valor que Júnior pegou emprestado? Isso mesmo se ele não souber, tem uma última dica que é a resposta. Foi emprestado R$ 100 para o Júnior. Aí o aluno vai lá e foi calculado. A mesma coisa funciona para juros. Se ele não souber, ele clica aqui e tem algumas dicas. E todos esses têm algumas dicas para ajudar o aluno, né? Ele pode responder sem dica ou não. E vamos supor que o aluno ele sabe o que é juros, não precisou dar dica e ele colocou aqui 40,00, porque é a pergunta respondida. Como vocês podem ver, está errado. Não é que está errado, mas é porque, nesse caso, eu queria utilizar essa ferramenta, que ela identifica os possíveis erros e ela explica para o aluno e ela corrige. Então, eu já imaginava que o aluno poderia colocar com os centavos, a vírgula dos centavos. Então, já no próprio sistema, eu já informei, depois eu vou explicar como que esse sistema é feito por trás, né, para vocês entenderem a lógica que está por trás disso, para ele chegar nesse resultado. E aí, como gera uma resposta esperada pelo aluno, eu fui e coloquei que seria uma resposta errada, e ali aparece o porquê que ele errou, né? Então, ele fala assim, coloque apenas o valor sem a vírgula, e as casas, o valor sem a vírgula e as casas de centavos. Então, ele não tem que colocar. Aí o aluno, então, já sei o que eu errei. Quando ele coloca o valor certo, fica verde. Se o aluno, aí, montante é a mesma coisa. O aluno não sabe como calcula montante, o que é montante. É o valor do capital inicial mais o valor dos juros. O valor do capital inicial é 100, o valor dos juros é 40. Então, é 100 mais 40. Mas mesmo assim, ele ainda não conseguiu responder com essa dica, tem outra dica. Olha. A soma do capital inicial mais o valor dos juros é igual a 140. Então, ele coloca aqui 140. Opa. Se colocar com vírgula, vai dar aquele mesmo erro. E aí, a mesma coisa, taxa de juros. O aluno não sabe como se calcula a taxa de juros. O cálculo da taxa de juros, ele é o valor dos juros divididos pelo valor emprestado. O valor dos juros é 40. E o valor, agora o valor do valor emprestado. O valor emprestado é 100. Aí, ele, por acaso, ele errou. Preste atenção na barra quando ele erra, né? A barrinha de taxa de juros. Ela diminui. Por quê? Isso é uma barra que a gente chama de
avaliação de competência para a gente saber como que está a competência do aluno, porque através disso a gente consegue identificar quais são os conceitos que o aluno tem mais dificuldade. Se ele errou o que é o dinheiro emprestado, então talvez aí tenha alguma coisa que a gente possa depois, numa outra aula, ou especificamente com esse aluno, trabalhar melhor. Se ele não errou nada, a gente continua seguindo. E interessante que, conforme se ele não erra, a barra continua, aumenta, mas se ele erra, ela vai diminuindo. E a gente consegue, então, saber, em cada competência desse aluno, o que ele precisa trabalhar. E ele errou aqui, aí ele, não sei. Olha, o cálculo da taxa de juros é o valor dos juros dividido pelo valor emprestado. O valor emprestado foi R$100, não foi 140. Ele coloca aqui e ele acertou. E aí, a taxa de juros, a porcentagem que dá, que é a pergunta assim, que é qual é a taxa de juros desse empréstimo, ele vai dividir o juros sobre o capital emprestado e vai dar 40%. Né? Vai dar 0,4 e multiplica por 100 e dá 40%. Então, como vocês podem ver, é uma maneira fácil, didática, simples, que você consegue o aluno interagir, sem você estar ensinando o que é cada coisa, e muitos alunos podem fazer, e não precisa da sua ajuda. E, além disso, você consegue avaliar o conhecimento específico de cada aluno. Se um aluno sabe mais de alguma coisa, você não precisa trabalhar isso com ele, mas com os outros alunos. E ele terminando isso, ele clica no botão Done, quer dizer que ele finalizou, e aí ele recebe uma mensaginha, né? Que parabéns que ele terminou esse exercício. E agora eu vou mostrar para vocês o que está por trás, a construção de todos esses passos, né? Que a gente chama de grafo, então é como se fosse um fluxo, né, de informações. Onde cada passo que o aluno vai fazendo, ele é definido no sistema, que é esse sistema que eu estou utilizando. Então, a gente vai definir cada passo, um por um, e esse, o meu específico, eu coloquei como não tem uma ordem. Por exemplo, a gente poderia colocar que o aluno só pode passar do primeiro passo, capital de juros, ele só pode responder juros se ele tiver respondido capital. Mas no meu caso, não. Eu coloquei que não precisa ter essa ordem. Se ele tiver respondido um, ele pode, por exemplo, responder já a taxa de juros, se ele souber que não tem importância. Mas depois ele tem que responder tudo. Ele não precisa seguir uma ordem, né? Ele não precisa seguir um fluxo. E aí aqui, essas listinhas que estão em vermelho são aquelas possibilidades que o aluno possa colocar de resposta. Então, se você já sabe mais ou menos como que o aluno age, como que são a maioria dos erros dos alunos, você já pode colocar dentro do sistema e o sistema vai prevendo esses erros. Quando o aluno colocar essa resposta, ele já vai dar uma dica, que foi o nosso caso ali que eu mostrei para vocês. Eu já imaginava que ele ia colocar a vírgula 00, que não necessariamente está errado, né? Na verdade, a resposta está certa, mas eu não queria, por uma questão didática e do exercício, e mostrar essa funcionalidade, eu não queria que o aluno colocasse assim. Então, o sistema, ele automaticamente, para cada resposta que ele colocasse a vírgula 00 dos centavos, ele ia dar essa informação. Então, tanto quanto para o início das respostas de juros, quanto, por exemplo, se lá naquele momento dele colocar porcentagem, ele só colocou o resultado da divisão, que era 0,4. Então, acabava que o sistema ia dar essa mesma informação. Olha, não, mas você tem que multiplicar por 100 esse valor, que aí dá 40, que é o resultado correto. E como ele colocando o resultado aqui, e a gente termina aqui no dono. Então, ele finalizando isso, ele pode dar o dono que vai ter a resposta correta. Se ele não cumprir todos os passos, pode ser de maneira desordenada, não tem uma ordem, ele não consegue avançar ou terminar o exercício. Mais do que isso, cada dica ela é colocada dentro do sistema. Então, o sistema ele permite que você coloque 3, 4 dicas. Como vocês podem ver, todas as minhas respostas têm alguma dica, tem 3 dicas para ajudar ele. E é basicamente esse grau. Poderiam, por exemplo, se a gente quisesse ter outro caminho, outro tipo de resposta, a gente poderia colocar aqui também, que estaria correto, e que, por exemplo, se eu, ao invés de dar essa dica de tirar o 0, as vírgulas, eu poderia já colocar como uma resposta correta. Então, seria um outro caminho correto que o aluno pode ter. A gente sabe que na matemática existem várias formas de responder um exercício. E aí, então, poderia ser um outro caminho, e quantos caminhos tiver. Esse foi só um modelo mais simples para a gente entender como é que funciona o sistema, mas a gente pode trabalhar com ele de diversas formas. E para vocês verem por trás disso, toda essa programação, como que está o sistema. Né? Então,
um fluxo que vai seguindo, e aí você coloca dicas, como é o meu caso. Então, cada passo, como vocês podem ver, assim, o capital é o componente de skill, que a gente chama. Então, aqui a gente consegue avaliar as skills desse aluno, o conhecimento, né, de cada componente. E, por exemplo, por meio dessas skills, a gente consegue avaliar o quanto que ele sabe o que é um capital inicial, o quanto que ele sabe o que é um juros, o quanto que ele sabe o que é um montante. E esses componentes de conhecimento são aquelas barrinhas que aparecem lá, e conforme ele vai acertando, elas vão aumentando, conforme ele vai errando, ela vai diminuindo. Então, que está aqui para vocês darem uma olhada de como é que eu desenvolvi. Então, esses aqui são as respostas que eles recebem que estão certas, mas que não é da forma que eu queria. Então, são as respostas que já seriam previsíveis dentro do projeto. E que poderia ser um outro caminho correto, não afetaria nem um pouco o trabalho, mas eu utilizei dessa forma só para a gente ver essa funcionalidade na prática. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima.